Ah, sempre tem. Tem. Esse aí dá pra esperar um pouquinho mais. O amigo secreto ainda dá pra... Mas para quem tá com a intenção de ir, por exemplo, os Estados Unidos, Felipe, precisa se atentar para algumas mudanças. O Gabinete de Assuntos Consulares anunciou que a partir de amanhã, todos os solicitantes de visto de não imigrantes vão precisar realizar entrevista presencial independente da idade. Essa mudança afeta turistas, estudantes, trabalhadores temporários, até participantes de intercâmbios. Vale a gente ressaltar que existem dois tipos de visto, tá? O de imigrantes, que é para estrangeiros que querem residir permanentemente nos Estados Unidos, e os de não imigrantes, que é aquela viagem temporária, turismo, trabalho temporário ou o próprio intercâmbio. A nova taxa vai ser cobrada no momento da emissão pros integrantes da categoria não imigrantes. É isso, tem mudanças nas regras e em valores. Quem vai conversar com a gente é a Ingrid Barachini, advogada de imigração. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Isso daí tem a ver com uma série de coisas previstas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como parte daquela política de imigração que o Trump prometeu durante a campanha eleitoral e que tem cumprido nesses meses aí de mandato, né? Já chegamos aí, estamos beirando o primeiro ano de mandato de Donald Trump, e várias políticas migratórias e imigratórias também estão sendo promovidas pelo governo dos Estados Unidos. A mudança para entrevista presencial é uma dessas alternativas, né? E é uma dessas situações que agora começa a ser obrigatória a partir de 2 de setembro. Antes, apenas as pessoas que tinham entre 14 e 79 anos precisavam realizar essa etapa. A única exceção, ou as únicas exceções para entrevista obrigatória, são daqueles que têm os vistos B1 e B2, que é turismo e negócios, ou seja, você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos e voltar, ou então vai para uma feira, participar de uma feira da sua área e volta, que expiraram há menos de 12 meses. Então, se você foi até o ano passado aos Estados Unidos, tem o visto B1 ou B2 válido, não precisa passar pela entrevista presencial agora, a não ser que já tenha completado, claro, os 2 meses. E outra exceção, se os requerentes tenham pelo menos 18 anos quando o visto, ou tinham pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido, e os portadores de vistos diplomáticos ou oficiais, que é a Organização das Nações Unidas, visto A, visto G, e aí são aquelas categorias que não é exatamente voltados aqui para nós, né, que estamos falando especificamente sobre isso, mas para você poder ter essa informação. Conectada com a gente, a advogada de imigração Ingrid Barachini, para trazer mais detalhes. Seja bem-vinda, Ingrid. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom dia. Como é que você tem visto, né, essa mudança diante dos clientes? O pessoal está com algum receio em relação a essa entrevista pessoal e sobre também a questão de valor da cobrança das taxas? Olha, Sandra, vai ser uma loucura, tá? Eles mudaram muita coisa. Realmente, assim, o brasileiro, quando tem muita mudança e algo que ele desconhece, que outras pessoas ainda não fizeram, eles têm um receio de serem os primeiros. Então, acredito que as pessoas que vão realmente aplicar para visto agora são as que necessitam, que precisam. Talvez haja uma alteração aí da viagem, dependendo se a pessoa não tem essa necessidade. A fila está um pouco complicada nos consulados também, né? Então, assim, para falar de pontos específicos, né, mudou um pouco-se tudo. O formulário, antigamente, você conseguia deixar ele em aberto, fazer o pagamento da taxa de entrevista e escolher o consulado que tinha a melhor data. Hoje, você não consegue fazer isso mais. Você tem que finalizar o seu formulário para você poder cadastrar esse formulário finalizado no sistema, para você poder emitir o novo boleto de $250, né? Eram $185 e vai ter esse acréscimo para 250. Aí, se você gerou o formulário para São Paulo, por exemplo, quando você abrir no sistema, você só pode agendar para São Paulo, né? Não pode mais escolher outro consulado. E isso tem demorado, em média, quanto tempo, Ingrid?
Olha, as entrevistas, elas variam bastante porque abrem vagas à noite, né? Então, assim, se você entra numa segunda, terça-feira à tarde, vai ter para janeiro. Se você entra, às vezes, numa sexta-feira à noite, numa quinta-feira à noite, talvez você consiga para setembro. Então, vai ter uma oscilação de data, você tem que ficar entrando e tentando conseguir. Se você não quer ficar entrando e saindo, você pode contratar o serviço de um terceiro para fazer, ou então agendar a primeira data disponível que for boa para você, tá? Uhum. Mas os agendamentos estão sendo para setembro, outubro já. Assim, você já não consegue nada de imediato para amanhã, um pouco difícil. A não ser que haja uma desistência e você tenha disponibilidade amanhã, que aí abre uma vaga para amanhã, entendeu? E não dá para se programar muito para essa viagem. Agora, essa mudança proposta, né? Ela é para quem ainda nem iniciou, então, o processo. Todo mundo tem que fazer o DS 160. Então, se você tem um visto válido, se você tem um visto vencido há menos de 12 meses, vai fazer um processo de renovação. Se você vai fazer um novo pedido de visto, qualquer pessoa que vai aplicar para um visto de turista, de estudante, de imprensa, ele vai precisar de fazer um DS 160. Esse DS 160, ele vai constar um pouco da vida dele. Então, ele vai falar onde ele trabalhou, onde ele já trabalhou, onde ele estuda, onde ele já estudou, quanto ele ganha, onde ele vai, quanto tempo ele vai ficar, quando que ele vai voltar. Então, ele vai dar uma informação pregressa. Ele já foi preso, se ele não foi, se ele teve algum problema, se ele não teve. Então, ele vai fazer esse informativo para a imigração. E aí, agora, as entrevistas passam a ser obrigatórias, porque antes, quando era renovação, não precisava, menor de 14 anos não precisava ir na entrevista, agora precisa, maior de 79 não precisava, agora precisa. Então, todo mundo vai ser entrevistado pessoalmente nessa entrevista. Então, dependendo do que se colocou nesse formulário, como profissão, como ganho, como tudo, você vai ter que apresentar essa documentação. Não que eles vão olhar de todo mundo, tá? Mas assim, você tem que apresentar evidências de que você realmente ganha aquilo, de que aquele é seu salário, que isso está regularizado, que está no seu imposto de renda, que você emite nota fiscal na sua empresa. Então, você vai ter que comprovar aquilo que foi dito no formulário para a imigração te emitir o visto. Então, ele Uhum. fica um pouco mais complicado. E aí, crianças, então, precisam ir acompanhadas ali dos pais, né? Porque Precisam ir menor de acompanhadas 14 dos pais anos. ou de um dos pais, né? Não é necessário que os dois estejam presentes. Também é interessante fazer o novo passaporte brasileiro, que autoriza viajar com somente um dos pais, ou então fazer o passaporte como se diz, com autorização para viajar desacompanhado, tá? Então, existem essas opções. E aí, no dia da entrevista, apenas um dos pais é necessário, e depois emitido o visto, aí dependendo do que está no passaporte brasileiro, é aplicado para sair do Brasil. Agora tem uma outra mudança também, que é aquela vistoria nas redes sociais, né? Para que todos que tenham esse interesse de ir para os Estados Unidos tenham a rede aberta. Começou-se com o visto de estudante, né? Então, era uma exigência do visto de estudante, porque eles queriam saber qual é a sua participação política, se você tem, se você não tem, o que você posta, o que você prega, para você ir para lá estudar, como uma forma de escolher as pessoas que teriam visto de estudante. Agora abriu-se para tudo, né? Então, assim, é uma forma de apuração se a pessoa colocou a casa à venda, se ela colocou móveis à venda, se ela está com algum intuito de permanência, se ela fez uma festinha e postou lá, tchau, Brasil, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma forma deles de apurarem, né, o que está acontecendo para ver se essa pessoa viaja, se ela foi para outros países, se ela postou fotos com outros países, onde ela janta. Então, tudo isso vai ser avaliado aí pelo consulado. Uhum. Agora, a questão do valor da taxa também ficou, né? Pesou mais aí $250, né? Para a emissão. E tem algum valor ainda mais diferenciado, alguma taxa premium para acelerar o processo de visto? Não tem necessidade de acelerar o processo de visto, tá? Existe taxa prêmio para quando você pede alguns processos de visto de trabalho, que é quando você faz esse 129, que você pede um L1, pede um H1B, ou você está pedindo um green card nos Estados Unidos, uma categoria B1, EB2,
você pode pagar a taxa premium, são taxas de $2.805, tá? São taxas caras, para você ter acelerar aquele processo de imigrante, que é um pouco mais complicado. Agora, o processo de visto de turista, na verdade, é só o agendamento, ele é ato único. Então, você prepara o formulário, paga a taxa e agenda. No dia do agendamento, você já sabe se foi deferido ou não. Aprovado o seu visto, eles retêm o documento, você tem duas formas de escolha de entrega. Ou você retira no CASV, agenda, por exemplo, eu agendei em Brasília, mas eu moro em São Paulo. Eu posso pedir para retirar no CASV de São Paulo ou pagar uma taxa de R$66 para que entregue pelo correio aquele passaporte para mim. Talvez aí uma facilidade nesse sentido, porque no Brasil são poucos locais, né, para poder fazer essa entrevista, né? São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, né? Então, do país todo sendo direcionado para uma dessas unidades. Mas você pode verificar, por exemplo, qual consulado tem uma vaga mais próxima. Eu estou em São Paulo, Rio de Janeiro tem uma data melhor porque eu preciso viajar a trabalho. Por exemplo, eu vou pedir um visto B1 de Business Conference. Aí você pode agendar no Rio e pedir para retirar no caso de São Paulo, que fica perto de você. Ou então, gastar mais um pouquinho e pagar essa taxa de entrega. E ainda sendo monitorado, como é que essa mudança vai gerar de impacto, né, Ingrid? O monitoramento sempre existiu, tá? Eu te falo que, assim, eu tenho muitos colegas que moram nos Estados Unidos, tenho meus sócios que moram nos Estados Unidos, assim, lá mudou-se muito pouco. O brasileiro entra normalmente, não tem dificuldade no aeroporto, não é parado, não é discriminado, passeia, aluga carro, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais esse medo da retirada do visto, porque o brasileiro, ele é um povo, culturalmente, que trabalha informal. Que tem uma certa dificuldade de comprovação de vínculo financeiro, que não tira nota fiscal de tudo, que acaba trabalhando com MEI e ganhando muito mais do que 80 mil ano. Então, quando você vai fazer uma viagem para um país no qual o dinheiro vale 5 vezes menos, né? O real vale 5 vezes menos, então você tem que provar que você tem aquela condição financeira para fazer aquela viagem com a família, que às vezes são 3 filhos e um casal, são 5 pessoas, são 5 passagens, reserva de hotel. A Disney não é um lugar barato, né? Mas fora o dia, a estadia. E você comprovar a condição em dólar de tudo isso com uma empresa que um pai só que trabalha, a mãe é dona de casa e ele tem uma MEI e fatura 80 mil reais, torna-se essa viagem um pouco inviável. Financeiramente, você não consegue comprovar que você tem condição de fazer aquilo. Então, eu acho que vai se criar um grande número de negativas daqui em diante por essa dificuldade de comprovação financeira. Ingrid Barachini é advogada de imigração. Agradeço por tirar as nossas dúvidas hoje aqui, Ingrid. Eu que agradeço, Sandra. Sempre um prazer. Até a próxima. 10h25.